Querido irmão, querida irmã, nós estamos vivendo a semana maior de nossa fé, a Semana Santa, tempo em que nós fazemos memória da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tempo de reavivar nossa fé, nossa esperança, nossa fidelidade neste Deus que se entrega em favor de cada um de nós, que doa sua vida por amor a cada um de nós, pobres e pequenos pecadores. Hoje, terça-feira, somos convidados de modo especial a voltar o nosso olhar para a prisão e a condenação de Jesus. Como nós bem sabemos, Jesus foi vítima de uma condenação, de uma prisão injusta, de um falso julgamento que o levou à morte de cruz. Os sumos sacerdotes, por não aceitarem, por não entenderem os ensinamentos de Jesus, criaram acusações, criaram situações que acabaram levando nosso Senhor a ser crucificado. A intolerância daqueles homens que se diziam tão de Deus fez com que o Filho do próprio Deus fosse morto de maneira cruenta na cruz. A intolerância gera o sofrimento. A campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Diálogo, nos ensina que precisamos estar abertos a acolher aquilo que é diferente, a entender aqueles que são diferentes pela fraternidade, pelo diálogo, não criando intolerância, não criando dificuldades e barreiras, mas acolhendo o outro a verdade que ele pode nos ensinar com a sua vida, com as suas palavras. Aqueles sumos sacerdotes não conseguiram aprender e compreender o que Jesus falava. Jesus falava do amor, falava do carinho, do afeto, falava da necessidade do povo de seu tempo. E aqueles homens fechados em seu mundo não foram capazes de perceber este amor que Jesus demonstrava. Também nós, quantas vezes, fechados nas nossas igrejas, fechados nas nossas convicções, não somos capazes também de perceber, de manifestar este amor, este diálogo, esta fraternidade com aqueles que estão à nossa volta e que por vezes têm vozes diferentes da nossa. Também nós hoje nos tornamos às vezes sumos sacerdotes que condenam, que julgam e que fazem outros sofrerem pela nossa visão fechada, pequena, centrada só em nós mesmos. Nós precisamos buscar sempre mais comunicar-se com aquilo que está à nossa volta, com a realidade que nos cerca, para não corrermos o risco de também crucificarmos nossos irmãos e levarmos tantos ao sofrimento como aconteceu na vida de Jesus. Os sumos sacerdotes criaram um julgamento falso, mentiroso, um julgamento baseado apenas no ódio que emanava do seu coração. Quando nós nos deixamos levar por o sentimento de ódio, pelo sentimento de raiva, de rancor, nós acabamos por criar situações mentirosas, situações que aprisionam as pessoas naquilo que é a nossa opinião. Por isso devemos buscar sempre em nossa vida cristã, não nos pautar pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, mas buscar o amor, buscar a tolerância, buscar a aceitação, para compreendermos melhor aquilo que o outro tem a nos oferecer. Os sumos sacerdotes buscavam uma forma de prender Jesus e precisavam encontrar ali, dentro daquele grupo que o seguia, alguém que quisesse entregá-lo, dizer onde estava Jesus. E este foi Judas. Judas se fez contrário a tudo aquilo que ele dizia seguir junto com Jesus. Os sumos sacerdotes, então, sabendo desta vontade de Judas, pagam a ele 30 moedas de prata para que ele possa entregar o paradeiro de Jesus. Ao entregar Jesus, Judas vai na contramão daquilo que se esperava de um discípulo, daquilo que se esperava de um daqueles que seguiam o Jesus. Talvez para nós possamos pensar assim:
como um dos 12, como um daqueles que era discípulo, seguidor, foi capaz de entregar o próprio mestre. Essa atitude de Judas se baseia em algo que nós ainda encontramos em nossa sociedade atual: a ganância, o desejo pelo possuir, pelo ter, pelo ser. Judas, com sua ganância desenfreada, entrega Jesus por 30 moedas. No nosso mundo de hoje não é tão diferente. Quantas pessoas que, através da sua ganância, através do seu desejo de possuir excessivamente, acabam por pisar nos demais, acabam por passar por cima das pessoas para alcançar o seu objetivo. Esquecem todos e tudo que está à sua volta e pensam apenas em alcançar o seu objetivo, que era enriquecer, que é ter poder, que era estar à frente. Isso nos cega, isso nos distancia do projeto de Deus. Nós não podemos ser escravos dos bens materiais que o mundo nos oferece. Precisamos entender que acima destas coisas está o próprio Deus. Não podemos nos tornar reféns disso a ponto de achar que tudo e todos são apenas meios para alcançar o meu objetivo. Porque se fazemos isso, não estamos distantes de Judas. Nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo, e mesmo assim corremos o risco de também sermos discípulos traidores, como foi Judas com o Senhor. Quando nós nos deixamos levar por aquilo que nós achamos ser precioso para nós, no lugar de Deus. Fazer então esta experiência de usar os bens, usar aquilo que temos em favor dos pobres, dos pequenos, dos marginalizados, e não fazer destes forma, caminho para se alcançar cada vez mais riqueza e poder neste mundo. Vítima então de toda esta traição, de todo este desfecho, primeiro, Jesus é preso pelos sumos sacerdotes, levado ao sinédrio para ser julgado. E neste julgamento, Jesus permanece em silêncio. E podemos nos perguntar por que Jesus permanece em silêncio diante de tantas acusações que sofre, diante de tantas palavras duras que ouve. Jesus permanece em silêncio porque ele sabia que aqueles que ali estavam o acusando eram os mesmos que haviam caminhado com ele dias antes, ouvido suas pregações, aceitado seus ensinamentos. Como era possível que aquelas pessoas tivessem mudado da noite para o dia a sua opinião quanto a Jesus? Jesus pensa: como aconteceu essa situação de que antes me aclamavam como profeta, como rei, e agora me julga como subversivo, como ladrão? Conhecendo o coração das pessoas, Jesus sabia bem que elas estavam sendo induzidas pelos poderosos a pensarem desta forma. E diante disso, Jesus procura se calar. Se cala porque já havia falado com a sua vida, com o seu testemunho. Diante daquelas acusações que sofria, não era necessário dizer mais nada, porque todos sabiam muito bem se ele era culpado ou não, se ele havia cometido crime ou não. Também nós, quando caminhamos na direção certa, no caminho correto, dentro de nossa fé, não devemos nos preocupar com os julgamentos, não devemos nos preocupar com aqueles que nos condenam, com aqueles que nos apedrejam, porque nós estamos na direção certa, nós estamos no caminho certo, nós estamos testemunhando Cristo com a nossa própria vida. E diante disso, não precisamos nos debater, brigar, discutir quando somos acusados, caluniados. A nossa vida deve falar por nós. A nossa ação deve falar por nós, como a ação e a vida de Jesus falou por ele. Nós podemos pensar assim: mesmo Jesus tendo sua vida santa, reta, tendo falado pelos exemplos, foi condenado à morte. De que valeu tudo isso? Valeu muito. Valeu tanto que hoje, há mais de 2000 anos após esses acontecimentos,
nós ainda seguimos este Messias, nós ainda seguimos este Jesus, nós ainda seguimos o ensinamento daquele que ensinou com a própria vida. Também nós deixamos o nosso legado para aqueles que vêm após nós. Por isso precisamos permanecer firmes nesta proposta de sermos exemplo na vida em que nós escolhemos seguir. Se eu estou disposto a ser discípulo de Jesus, devo dar exemplo, devo dar testemunho deste seguimento ao Senhor. Jesus então é levado a Pilatos. Pilatos, diante daquela situação, não encontrando nenhum mal naquele homem, se sente acuado. Não sabe como agir, não sabe qual decisão tomar. O povo revoltado, nervoso, querendo a condenação daquele homem, e Jesus ao mesmo tempo ali sofrendo injustamente. A esposa de Pilatos diz a ele que não condene aquele homem, porque não via nele nenhum mal. Mas Pilatos, levado pelo medo de perder o seu poder, pelo medo da revolta que poderia ser criada pelos sumos sacerdotes, acaba por entregar Jesus à sua morte. Olhando esta figura de Pilatos, nós pensamos também naqueles que exercem o poder no nosso tempo. Muitas vezes deixa-se de lado o julgamento correto, justo, o bem a ser feito, pelo medo de não conseguir mais ser eleito, pelo medo de não conseguir mais o prestígio, o poder, pelo medo de não ser aceito pela opinião popular. Como disse antes, quando nós praticamos o bem, ele por si só fala por nós. E por isso nós não devemos temer. Nós não devemos temer fazer o bem. Pilatos tinha a convicção de que Jesus não era culpado, de que Jesus não tinha crime algum que recaísse sobre as suas costas, mas não foi capaz de dar a ele a liberdade. Ficou preso ao medo de perder o seu prestígio. O medo nos trava, o medo nos impede de avançar no testemunho. Por isso precisamos pedir a Deus que nos livre deste medo, desta prisão interior que não nos permite caminhar, que não nos permite avançar no cumprimento da nossa fé. Precisamos buscar sempre viver esta nossa vida terrena sem nos prender nas grandezas deste mundo, nos poderes, nos cargos, nos trabalhos que exercemos. Devemos fazer destes meios em que vivemos, em que trabalhamos, formas de testemunhar o bem, o amor, a paz. Quando Jesus é interrogado por Pilatos, e Pilatos pergunta a ele ali naquele julgamento: "Tu és rei?" Jesus diz: "Tu dizes." E depois confirma: "Sou rei, mas o meu reinado não é deste mundo." Assim também não deve ser o nosso reinado, a nossa vida deste mundo. Nós aqui estamos de passagem, fazendo um caminho para a vida eterna. Por isso não podemos nos prender àquilo que nos é oferecido neste tempo, mas pensar no tempo futuro em que estaremos ao lado de Deus. Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo." Isto é o símbolo maior da entrega daquele que sabe compreender o projeto de Deus, daquele que sabe compreender na própria vida a vontade do Pai. É este o caminho que nós queremos fazer, que nós queremos traçar, que nós queremos buscar. Sermos também nós cumpridores da vontade de Deus, pensando no reino futuro e não na vida presente. Jesus então sai daquele julgamento e caminha em direção ao Calvário. Sofre humilhações, cusparadas, xingo, agressões,
todo tipo de tortura e desprezo que um homem poderia sentir. A vergonha, a humilhação. Mas se pensarmos bem, todo este sofrimento de Jesus, toda essa tortura, humilhação, vergonha, não se tornou para ele motivo de queda ou motivo de desistência do chamado. Toda humilhação, todo sofrimento que Jesus passou, o fez se fortalecer ainda mais no amor e na confiança ao Pai. Quanto mais ele sofreu, quanto mais ele foi torturado, maldito naquele julgamento, mais ele se fortaleceu na fé. Mais ele se fortaleceu na convicção de que estava no caminho certo. Na nossa vida de comunidade, seja ela paroquial, familiar, de trabalho, temos que ter a convicção de que quanto mais caminhamos na direção certa, mais seremos julgados, apedrejados. Mas precisamos permanecer nesta direção, porque se vem o julgamento, se vem a condenação, se vem a perseguição, é porque estamos no caminho certo. É porque estamos incomodando uma ferida que está aberta e que precisa ser curada. Quando Jesus pregava e ensinava, e os sumos sacerdotes se sentiam tocados, feridos, machucados, era porque eles sabiam que não estavam praticando corretamente a vontade de Deus. Por isso doía no coração deles as palavras de Jesus. Então, quando nós também, em nossa caminhada de fé, damos esse testemunho de vida, e às vezes somos julgados, caluniados, perseguidos, se temos a convicção de que estamos agindo conforme a vontade de Deus, não devemos nos esquivar. Devemos permanecer de pé, como fez Maria, permanecer de pé diante desses julgamentos que nos cercam. Então, meus amados irmãos e irmãs, observando um pouco desse julgamento de Jesus, desta história que todos nós conhecemos, vamos pensar nas vezes em que nós julgamos de forma errada, mentirosa. Vamos pensar nas vezes em que nós crucificamos os nossos irmãos com nosso preconceito, com nossa fala maldosa, com nossa falta de amor, de abertura, de diálogo. Vamos pensar em quantas vezes nós andamos na contramão daquilo que nos ensina a igreja, por rebeldia, subversão, por não conseguirmos entender a mensagem do Cristo presente nesta mãe igreja. E busquemos durante esta Semana Santa, que é período de nos encontrarmos com este sofrimento, pensar quais são os sofrimentos que eu preciso curar em mim mesmo e depois nos meus irmãos. Quais são as mazelas que eu preciso sanar em mim e depois nos meus irmãos. Buscar fazer essa leitura para sairmos deste tempo maior de nossa fé, mais convictos, mais capazes de testemunhar a fé, de seguirmos adiante, de dar testemunho de Cristo. Pensando que nós devemos ser promotores da paz, do amor, da concórdia, do acolhimento, e não da intolerância, e não da falta de respeito. Devemos ser cristãos coerentes com a fé que abraçamos, e não podemos nos tornar como sumos sacerdotes, como Judas, como Pilatos, que lava as mãos diante daquela situação. Nós não, nós devemos ser diferentes. Devemos nos sujar, nos elamear, nos misturar em favor da vida, em favor daqueles que sofrem, daqueles que nos esperam, daqueles que clamam pela nossa ajuda. Que Deus nos ajude a fazermos bem esta nossa Semana Santa, embora impossibilitados pela pandemia da Covid-19 de estarmos na igreja física, estrutura, templo, mas somos convidados a estar na igreja doméstica, fazendo essa experiência de viver esta semana maior de nossa fé
dentro de nossa casa, enxergando ali também naquele ambiente os julgamentos, as mazelas, as perseguições, as dificuldades que nos cercam. Curar ali as nossas feridas para depois sairmos para as nossas comunidades. Que Deus nos acompanhe, nos ajude e nos abençoe nesta nossa caminhada constante rumo ao céu, rumo à configuração de nossa vida, à vida de Jesus.